Universidade Rinodê, áudio da semana, seu negócio, Imperial Three Stars, Daniel Melo. Obrigado pelo espaço de estar aqui com vocês conversando hoje, batendo um papo, poder compartilhar um pouco da nossa história, da nossa vivência do negócio. Uma das mágicas do marketing de relacionamento é o quê? De fato, você compartilhar com as pessoas aquilo que você vive, aquilo que você faz. Tem muitos cursos, eu sou muito adepto a curso, a livros, a muitas coisas, até eu fiz vários cursos já, mas nem nada ensina tanto quanto o próprio multinível, porque as pessoas que passam aqui pela UH, as pessoas que passam pelos palcos, elas viveram uma história, elas estão contando as suas histórias e as suas experiências. Desculpa de começar dessa forma, você vai falar para empreendedores, você vai falar para empresários, você vai falar para que as pessoas tenham a cabeça de dono. Então, gente, de verdade, eu não quero falar aqui com um mero consultor. Eu quero falar com uma pessoa que hoje, e daqui 3, 4, 5 anos, ela pode ser um Imperial Diamante do Grupo Rinodê. E por que não sonhar grande? E por que não ter metas grandiosas? É isso que eu quero, de alguma forma, poder compartilhar com vocês no dia de hoje. Eu trouxe estruturado algumas coisas que eu quero falar aqui, estou com uma colinha aqui do lado, mas olha que engraçado, 8 meses se dedicando com afinco e de alguma forma avaliando tudo aquilo que eu vejo já do esporte, eu já fiz da Rinodê. E eu acho que é bom as pessoas entenderem que existem fases dentro do negócio. Eu acho que uma pessoa pode sim entrar no negócio, ela fazer uma academia, cuidar da saúde, cuidar da vida dela, mas talvez de ter um hiperfoco, ela vai ter que ter no negócio para mudar a história da vida dela, porque agora em dezembro eu completo 8 anos de companhia. Já é uma carreira aqui dentro do Grupo Rinodê. Para aquelas pessoas que não acreditavam que a gente ia durar talvez 8 dias, 8 meses, nem 80 meses, a gente está há muitos meses já fazendo esse negócio, né? 8 anos, daqui a pouco 10 anos, daqui a pouco, quem sabe, 20, 30 anos dentro do Grupo Rinodê. Mas tudo aconteceu porque a gente tomou uma decisão estruturado com algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês nessa live. E a primeira coisa que eu queria, de fato, falar é sobre questão de definição de horários. Por mais que hoje eu esteja pedalando, esteja me esforçando, Josi, porque eu vou correr 2 provas esse ano. Vou correr uma prova que daqui 4 semanas e eu vou correr uma prova que é em dezembro. Uma 4 semanas, eu acho que umas 6, 7 semanas, mais ou menos, tá? Então eu tenho os objetivos e daqui a pouco eu vou falar sobre os objetivos. Mas mesmo assim eu tenho os horários. Eu tenho os horários que eu pedalo, eu tenho os horários que eu faço atividade física, eu tenho os horários que eu trabalho. A minha vida é toda estruturada. Não é porque as pessoas acreditam que falam assim, o Daniel hoje, ele está numa posição que ele pode fazer o que ele quiser a hora que ele quer. Tá bom, eu poderia fazer, mas eu não quero fazer. Porque muitas pessoas acreditam que a agenda vai te aprisionar, mas a agenda que te dá liberdade. Porque quem faz a agenda? Sou eu que faço minha agenda. Eu sou dono do meu próprio negócio. Então, eu tendo uma agenda, eu não sou aquele vendedor que vai pegar, vai abrir a maçaneta de casa, vai sair para a rua, vai cuspir no dedo e vai ver para onde está ventando, para ver para onde ele vai. Porque muitas pessoas, elas são assim, elas nem sabem o que elas vão fazer nas próximas horas. Eu tenho live marcada hoje à noite, eu tenho toda uma estrutura da semana, eu tenho várias reuniões, não só da semana, mas do mês, do ano. Até coisas que a Rinodê já marcou com a gente, né, que é do comitê para o próximo ano, já está na minha agenda. Mas as pessoas não definem isso. Mas sabe por quê? Porque elas continuam tendo um chip de empregado. E todas as vezes que você tem um chip de empregado, é fácil. É fácil para o tradicional, mas não para o multinível. Porque no tradicional, você vai seguir um horário, vai falar, você vai trabalhar das 7 da manhã às 5 da tarde. Vai chegar lá, alguém vai falar para você o que você tem que fazer e pronto, acabou. Que no multinível, não. Você tem que definir a tua rotina e ninguém vai ficar te cobrando.
Ah, meu patrocinador me cobra. Louve a Deus por isso, porque o meu patrocinador nunca me cobrou. Nunca me cobrou. Ele nunca precisou, até porque eu não sou criança. Eu não precisava de uma babá para ficar tomando conta de mim a todo tempo. Então, eu defini os meus horários e eu comecei fazendo isso. Imagina, vamos dar alguns exemplos práticos. Quando eu ingressei na Rinodê, eu fiz esse negócio desde o começo, full time, só Rinodê. Não tinha outra atividade. Até porque, com as qualificações profissionais que eu tinha, se eu fosse arrumar um serviço de empregado, talvez era ganhar R$1.500, R$2.000 por mês, e aquilo não ia resolver a minha situação. Eu não estou desprezando esse valor, mas para quem tinha uma dívida de mais de R$160 mil, não ia adiantar ganhar 1.500, 2.000. Falei, 1.500, 2.000 por mês eu faço com venda. Eu imaginei, se tudo der errado, eu vou ganhar esse valor com venda. Porque as pessoas tomam banho, as pessoas usam shampoo, as pessoas usam perfume. É só fazer com que esses produtos sejam demonstrados, as pessoas vão comprar e eu vou ter um lucro com a revenda. Pensei comigo. Então eu fui um profissional full time. Eu tinha horário. Sabe qual que é o meu horário, Josi? Eu tinha horário para começar, mas eu não tinha horário para terminar. Eu começava às 7 da manhã e terminava à noite, muitas vezes fazendo caseira na casa da minha mãe, porque eu não tinha uma casa. Estava morando de favor na casa da minha mãe. Então, muitas vezes eu ficava durante todo o dia mostrando o plano, vendendo produto durante o dia, e à noite ainda organizava as caseiras. Lógico que eu não conseguia fazer caseira todos os dias, mas 2, 3 vezes por semana eu fazia caseira. Então, eu tinha uma rotina frenética, uma rotina de hiperfoco. Tanto é que eu descuidei da saúde, que eu não recomendo para ninguém, mas era o meu momento, era o que eu estava vivendo naquele momento. Eu descuidei da saúde, eu descuidei de várias coisas para colocar hiperfoco, por quê? Eu precisava resolver minha vida. Eu não sei se as pessoas que estão me assistindo hoje sabem o que é ter conta, sabem o que é passar por dificuldade financeira, eu sei o que é isso. Então eu defini o meu horário. Mas pode ser que você não tenha essa realidade de ser full time. Pode ser que você seja part-time. Pode ser que você vai sair do seu trabalho 6 da tarde. Aí você vai falar, Daniel, eu tenho das 8 da noite às 10 da noite, às 11 da noite fazer Rinodê. Ok, são 3 horas por dia. Mas 3 horas você precisa estar focado em atividades geradoras de renda. As pessoas confundem muito hoje. Hoje você está assistindo algo para você colocar em prática no teu negócio. Mas de alguma forma isso não vai te gerar renda. O que vai gerar renda é a aplicabilidade dos conceitos que você vai pegar aqui hoje. Entendeu? Então, são 3 horas por dia. 3 horas por dia, Daniel, quantos dias por semana? Recomendo para você que seja 6 dias por semana. Um dia você tem que dedicar para a tua família. Se a gente pegar o maior líder da história do multinível mundial, Dexter Yeager, ele falava, né? 5 a 6 noites por semana. Olha que cara inteligente, na década de 50 ele falava 5 a 6 noites por semana. Por que noites? Porque de dia as pessoas tinham o tradicional. E elas faziam multinível em part-time. Então, o cara que ganhou, né, convertendo para reais, mais de R$1 bilhão em bônus em multinível, ele já explicava isso. Então, você vai ter que ter essa rotina. Mas só que essa rotina te obriga a ter algumas renúncias. Quais renúncias? Talvez um churrasquinho com a família, talvez uma saidinha no final de semana. Gente, é assim. Peraí, uma pessoa que vai fazer uma faculdade, ela não vai fazer renúncia já? Imagina que ela trabalha no tradicional, durante o dia, o horário comercial, e à noite ela faz faculdade. Ela já não vai ter que fazer muitas renúncias? Aqui é a mesma coisa. Só que as pessoas entram aqui acreditando que elas vão ficar milionárias do dia para a noite. Elas acreditam que, não, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter uma Evoque na garagem, eu vou viajar o mundo. Vai, se você pagar o preço. O problema é que as pessoas querem o prêmio, mas não querem pagar o preço. O que me manteve nesse negócio até hoje foi o quê? Porque eu sabia que tinha um prêmio, mas que tinha um preço a ser pago. Então, a primeira coisa que eu gostaria, para você que está me assistindo agora, você pegasse e anotasse. Falava, a minha realidade é essa. E eu vou bloquear minha agenda de tal hora a tal hora que eu vou fazer Rinodê nestes horários.
Porque se você não começar por um planejamento, as coisas não acontecem. Se você não tiver um planejamento... Gente, eu tô falando do esporte. Eu sou um atleta amador. Amador, se eu abrir aqui a planilha, eu sei os treinos que eu vou fazer essa semana. Eu tô falando do esporte, algo que não me gera renda. Imagina para algo que me gera renda. Eu tenho que ser muito criterioso. Eu tenho que ser muito profissional. Porque senão as coisas não acontecem. Já passou-se o tempo do amadorismo. Você tem que sim ser profissional. Para de criar dentro da tua cabeça algo que não existe. Para de pintar o mundo cor-de-rosa que ele não existe. Precisa sim do quê? De um planejamento. Porque se não tiver um planejamento de trabalho, as coisas não acontecem. Esse é o primeiro ponto. Você falou sobre a questão, Josi, muito importante também frisar sobre isso, né? A gente sabe que eu, quando patrocino uma pessoa, eu tenho uma responsabilidade sobre aquela pessoa. Só que eu vou falar abertamente o que acontece, a maioria das pessoas não vão ter suporte. Por que a maioria das pessoas não vão ter suporte? Porque a maioria dos distribuidores, eles não são qualificados. Eles não são qualificados porque eles não se permitem receber essa qualificação. Porque poucos têm essa boa vontade. Então eu tenho que ser protagonista, autorresponsável, entender que eu sou dono do meu próprio negócio. Eu nunca cheguei em um momento, Josi, e falar assim, ó, eu não tenho resultado, eu não cresço por causa do meu patrocinador, porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo. Não, eu entendi que o meu negócio era de mim para baixo. Tanto é que se eu abrir o escritório virtual, eu não consigo visualizar a rede do meu patrocinador. Eu só visualizo a rede da minha downline. Significa que o quê? O meu negócio é de mim para baixo. As pessoas perdem muito tempo falando, meu patrocinador não me ajuda, isso não acontece, isso. Tá bom, você continuar contando essas historinhas para você, elas funcionam a ponto que você não vai ter sucesso no negócio. Então, você tem que tomar uma decisão. E essa decisão de ser autorresponsável, de ser protagonista, é o que vai fazer com que você mude a tua história. Então, esse primeiro ponto eu acho muito importante que vocês entendam. Segundo ponto que eu queria colocar aqui é a questão de aprender a lidar com metas. As pessoas que, de fato, elas não sabem ter metas, elas são simplesmente um barquinho à deriva. Simplesmente. São pessoas que elas acreditam que elas vivem, mas, na verdade, elas sobrevivem. Elas não têm porquês, elas não têm grandes metas, elas não têm grandes objetivos, e eu posso, só que através dos objetivos que eu coloquei, teve que vir a minha carga de treinamento, o meu planejamento de horas pedalando, me esforçando, alimentação e tudo, produtos da linha da HND, todos os produtos, as pessoas sabem que eu estou promovendo muito o Detox Week, que eu trabalho muito forte a linha de produtos da Rinode, então teve que vir todo um planejamento. Mas essa meta é muito importante. Às vezes as pessoas sonham com uma meta, eu acho que é legal ter um quadro de sonhos, são grandes metas e grandes objetivos. Ali tem Lamborghini, ali tem Ferrari, ali tem Titan 200K. É como se no começo, quando eu entrei na Rinode, eu coloquei o Imperial. Eu colocava não Gold Diamond, eu colocava Gold Imperial nas minhas postagens, porque eu já sonhava com algo grandioso. Mas espera aí, step by step, passo a passo. Eu estava olhando, eu tinha uma grande meta, um grande objetivo, um grande porquê, mas eu tinha aquelas pequenas metas que eu sabia que eu era como mais ou menos um farol, né? O farol de um carro numa rodovia. Ele vai iluminar 15, 20 metros só. Então, o que eu fazia para enxergar 20, 30, 40 metros para frente? Eu andava. E as pessoas precisam andar. Elas precisam começar a olhar para os próximos níveis. Olhar para o virtual office dela e falar assim, qual que é a meta que eu quero bater esse mês? Daniel, eu estava sonhando com um diamante esse mês. Tá bom, passou. Para de sonhar com aquilo que não vai dar. Olha para aquele mês, o que você pode fazer naquele mês. Não dá um diamante, um esmeralda, um safira? Não deu um ouro. Mas coloca essa meta. Coloca aquela meta que ela seja uma meta que te tire da zona de conforto, mas que ela seja atingível. Que você fala assim, caramba, eu consigo fazer. Eu sei que eu vou ter que sair da zona de conforto, eu sei que eu vou ter que me esforçar um pouco a mais, mas eu consigo fazer. Uma meta que seu cérebro interprete que ela é desafiadora, mas ela é atingível ao mesmo tempo.
Então é muito importante você colocar as suas metas mensais, as suas metas semestrais, anuais e as suas grandes metas. As suas grandes metas, elas são importantes para não te tirar do negócio. Se eu ficasse aqui, Josi, podia contar várias empresas que passaram nesse tempo prometendo para as pessoas ganhar dinheiro fácil, para elas ficarem milionárias, isso e aquilo que já não existem mais. E por que as pessoas saíram? Porque elas não tinham um grande objetivo. Porque se ela não tem um grande objetivo, qualquer porcaria tira ela do caminho. Qualquer pequena pedra, ela tropeça em pequenas pedras, porque ela não está atenta com o grande objetivo dela. Se ela está focada no grande objetivo, ela passa por essas pequenas pedras. Então, quando você se trata de meta, você tem que sim colocar a meta grandiosa, colocar as metas mensais, semestrais e anuais, mas olhar como o farol do carro, querer olhar os próximos, sabe, os próximos metros, o percurso que você tá passando ali naquele momento. E como que eu sempre fiz isso? Para trazer um pouco mais para a prática, tá? Imagina que você queria ali bater uma meta de diamante, tá? De diamante. Diamante hoje, 50 mil pontos. Como que eu fazia no começo do mês? Pegava os 50 mil pontos e dividia isso por quê? Por 4 semanas. Muito simples. 4 semanas. 4 semanas. Vamos imaginar que eu não colocava lá, eu colocava uma média de 13 mil pontos para poder ter uma gordurinha, tá? Para eu trabalhar isso. Como que minhas semanas eram divididas? Dia 1 a dia 7, do dia 8 a 14, 15 a 21 e 22 a 28. Exatamente 4 semanas. Eu não olhava, a Rinode só paga uma vez por mês. Eu imaginava que o meu negócio ele gira todos os dias. Porque o meu recebimento é mensal. Ah, Daniel, tem antecipação de bônus agora. Tudo bem, a Rinode paga uma vez por mês, tem antecipação de bônus. Mas imagina que é uma vez só por mês. Mas o meu negócio pode faturar todos os dias. Então eu pegava aquela meta de 50 mil pontos e fracionava por 4. Eu sempre chamei isso, meu patrocinador que me ensinou isso, planejamento fracionado. Porque uma meta de grande, que ela parece talvez inatingível, dividia por 4. Aí eu falava, caramba, 13 mil pontos por semana eu consigo, mas não sozinho. Deixa eu identificar as pessoas que estão mais comprometidas do meu time para trazer essas pessoas para perto de mim, para fazer com que essas pessoas também tenham as metas delas para eu bater minha meta. Elas batem a meta e eu bato a meta. Simples, jogo de time, gente. O jogo do ganha-ganha. Eu faço meu consultor ganhar, eu ganho automaticamente. Então, você tem que começar a se importar com as pessoas. Se importar com as pessoas ao ponto que você vai ter que ter um pouco de paciência. Talvez a pessoa nunca trabalhou com meta na vida dela. Você vai ter que ligar para ela, vai ter que fazer uma conferência, vai ter que tomar um café com essa pessoa, desculpa, vai ter que tomar um café com essa pessoa e ajudar ela a planejar a meta. Por quê? Você pegou seus principais pessoas comprometidas. Talvez ele vai pegar as principais dele. Ah, Daniel, ele não tem ninguém aí. Ele tem a lista para ele recrutar, para ele começar o negócio. Claro. É esse tipo de trabalho, você descendo na profundidade, trabalhando a lateralidade e a profundidade. Como que eu sempre trabalhei a profundidade no meu time? Identificando alguém que estava comprometido abaixo. Às vezes eu pulava vários níveis de pessoas que não estavam comprometidas e achavam um sozinho lá embaixo, pontuando, trabalhando sozinho, buscava essa pessoa, começava a colocar foco com ela, essa pessoa começava a gerar ponto, era como se fosse um barbante, né? Tocava fogo de baixo para cima na organização e todo mundo se motivava depois, porque os pontos estavam vindo. Então você precisa começar a ter esse olhar de dono. Eu sei que muito é usado no multinível um termo assim, ó, não se torne gerente de equipe. A gente ouve isso muito. Eu, de certa forma, eu discordo um pouco desse ponto, porque um ponto eu trabalho, outro ponto eu gerencio. E gerenciar de uma maneira inteligente, não tem nada de errado com isso. Se eu estou pegando os principais líderes e extraindo o melhor deles. Ah, Daniel, mas é minha equipe, eu só tenho um comprometido. Tá bom, teve um dia que eu tive só um. Esse um no começo era o Thiago Afonso, que é meu Imperial Diamante hoje. Ok. Vários que começaram comigo lá não estão no negócio hoje. Mas o Thiago Afonso começou comigo lá, era aquele comprometido que eu tinha, que é Imperial hoje. Então, não despreze os pequenos começos.
E começa a olhar não para aquilo que você não tem, começa a olhar para aquilo que você tem naquele momento. Porque aquilo que você tem pode ser pequeno naquele momento, uma semente, mas uma semente que dá uma árvore pode dar muitos frutos. Mas você também tem que saber ter inteligência de quando a pessoa não quer, de você buscar outra pessoa lá na profundidade ou mesmo recrutando outras pessoas, que eu acho extremamente importante. Então, recapitulando aqui, a tua meta grande, a tua meta grandiosa, que nem meu quadro de sonhos aqui, a Lamborghini, a Ferrari, o apartamento em Miami, as coisas que eu quero ter, que elas mexem comigo, a hora que às vezes eu vejo que eu tô com um pouco na zona de conforto, eu passo, olho para esse apartamento, eu falo, peraí, eu não tô merecendo esse apartamento em Miami, eu não tô merecendo essa Ferrari, eu não tô merecendo essa Lamborghini, eu não tô merecendo esse Titan 200K, e você precisa ser sincero com você. Olhar para o espelho, às vezes, e falar assim, ó, você pode tudo, mas você não está fazendo por merecer nesse momento. Então, a grande meta e aquelas metas mensais. E ajude o teu time fazendo isso, fracionando aquela meta grandiosa por 4, por semana. Porque é muito legal você pegar, imagina que você começa a fazer um grupinho de foco com o teu time. 2 pessoas, 3 pessoas do teu time, e você passou a primeira semana. A tua meta era bater 13 mil pontos. Você não bateu 13, você bateu 10. Você vai pegar o teu time, os teus 3, e vai ver aonde as pessoas estão falhando. Você vai pegar todo o sistema de treinamento que está ao teu favor. Você vai ouvir, você vai se aconselhar com a tua linha ascendente. Gente, eu recebo mensagem todos os dias de pessoas no meu Instagram, de outros times, mas eu posso aconselhar, as pessoas possam, mas você tem que se aconselhar com a tua linha ascendente, porque a linha ascendente que está alinhado com a estratégia para você. Olhar uma pessoa que seja referência na tua linha ascendente, tirar as dúvidas e, ó, trabalho 90% transpiração. O Silvio Santos já falava isso, né? E 10% só as suas inspirações maluca, 90% é suar a camisa, é fazer, é as atividades geradoras de renda que vão mudar a história da tua vida. Nós temos a tendência natural da gente colocar uma expectativa muito grande nas pessoas. Do mesmo jeito que é positivo quando eu coloco uma expectativa muito grande, é muito frustrante quando essa pessoa não faz. Então é uma coisa que faz com que eu tenha uma montanha russa de emoções. A pessoa, coloquei uma expectativa, encontrei um novo imperial, não sei o que, tal. Hoje eu lido com mais maturidade com isso, Josi. E eu aprendi a olhar para 2 características das pessoas. Quando eu olho para essas 2 características, as próprias pessoas me dão um norte, tá? Que são, primeiro, a pessoa precisa ser ensinável, Josi. Ensinável. A pessoa não pode ser, eu tenho experiência com venda, eu já fui diretora, eu já fui isso, eu já viajei o mundo, ok. Está fazendo multinível agora. E quando a pessoa faz multinível, se ela não esvaziar o copo dela, se ela não for humilde para querer aprender, falar assim, estou aqui do zero e quero aprender do zero, essa pessoa ela não vai crescer, porque o ego e o orgulho não deixa com que ela cresça. Talvez, eu já vi tantas pessoas, né, que a gente rotulava como os grandes imperiais do negócio, saírem do negócio por causa de ego, Josi. Por causa de ego. Talvez, olhava uma pessoa, né, eu lembro um caso aqui em Campinas, que um cara subiu num palco para fazer um treinamento, e aquele cara, ele tinha um português muito ruim. Muito ruim mesmo. Só que aquele cara era o fazedor. Ele fazia muito, estava crescendo, E o cara que estava sentado ali era o MBA, era o mestrado, doutorado, era o doutor inteligentaço. O doutor inteligentaço não está mais no negócio hoje. E o tonguinho, tá? O tonguinho, um termo carinhoso que a gente chama, aquele que ninguém botava fé nele, ele tinha essa primeira característica de ser ensinável. E se você vê o palco dele hoje, com o palco que era lá atrás, você vê o tanto que ele se desenvolveu. Então, essa é a primeira característica que eu olho nas pessoas, né? A questão da humildade, de ser ensinável, que eu acho muito importante. O segundo, Josi, que eu olho, é a questão da pessoa ser ambiciosa. As pessoas acreditam que a ambição é algo negativo. A ambição é extremamente positivo. Ganância é negativo. Ganância é quando eu quero ter algo a qualquer custo, inclusive passando por cima das outras pessoas.
Eu quero ter aquilo que a Josi tem, eu quero passar por cima dela. Isso é ganância. Não, peraí, eu quero ambição. Putz, a Josi é muito legal, me espelho nela, quero ter uma vida como ela, posso aprender com ela. Isso, cara, não tem nada de errado. Você almejar uma coisa. Porque, sabe o que eu tenho visto, né? Um dia eu estava discutindo. Quando eu falo discussão, não é de maneira negativa, tá? De maneira positiva. Eu estava discutindo com o Sandro uma vez, que tem uma frase que eu demorei anos para entender no multinível. Anos. Fala assim, diamante não se forma, se encontra. Quem é, você tem que procurar. Essa frase, quando você ouve ela só por ouvir, você não concorda. Porque eu já comecei a olhar para várias pessoas do meu time, eu falei, peraí, teve várias pessoas que eu ajudei na formação, só que eu entendi que a pessoa ser um diamante, o que significa? Ela ser ensinável e ter muito desejo, ter muitas metas, muitos objetivos. Já é um diamante. Aí o processo de lapidação é com o sistema, é com a linha ascendente, é com tudo aquilo que a gente faz. Então, Josi, eu falo para as pessoas, toma muito cuidado com a expectativa que você coloca. A pessoa que você deve colocar muita expectativa é em você. É em você. Porque se eu colocasse expectativa nas pessoas, Josi, eu tava fora já do negócio. Sabe por que eu tava fora? Teve gente, Josi, que entrava na minha casa, que era meu amigo, que não tá mais no negócio hoje. Foi fazer pirâmide financeira. Você tá entendendo? Então, quando eu tiro o foco das pessoas e coloco o foco no meu objetivo, eu deixo de me tornar uma pessoa vulnerável. A vulnerabilidade que acontece no multinível, ela é muito forte. Vou contar uma história, Josi, que veio na minha mente, eu já contei isso em treinamento, mas a história foi muito forte para mim, né? Eu lembro que uma vez, eu tô abordando esse tema, Josi, porque eu creio que as pessoas pecam muito nisso. Ter uma visão de dono é entender que você é o dono da tua empresa. Talvez você vai ter que mudar alguns funcionários. Claro. Né? Eles não são funcionários, eles são distribuidores, mas lembra, o sonho é teu. O sonho é teu. Se você fica transferindo o sonho para as outras pessoas, pode ser que você vai ficar frustrado. Uma vez, Josi, eu comecei a fazer curso de batismo, né? Estava numa igreja evangélica participando de um curso de batismo. Nossa, um dos caras mais sábios e incríveis que eu já conheci até hoje, o cara que ministrava o curso de batismo. E a gente descobriu na igreja que o pastor estava em adultério. O pastor-chefe da igreja, aquele que a gente olhava para ele, a gente, adorava sentar para ouvir. Meu, era uma palestra, era um treinamento, meu, era demais. E esse pastor estava em adultério, inclusive com uma moça da igreja bem mais nova, e a igreja ficou em choque. E as rodas de fofoca, correu. E eu fiquei com muita vontade de desistir na época do curso de batismo. Eu falei, peraí, eu fazer curso de batismo? O cara que já é mestrado na Bíblia, entende de tudo, o cara aprontando essa vida do cara. Aí o cara do curso de batismo virou e falou pra gente assim, ó, se você estiver na igreja para olhar a vida dos outros, você vai se afastar de Deus. Todas as vezes você vai se afastar de Deus. Por quê? Os homens são falhos. Eu não tô aqui para defender o pastor. Ele sabe que ele errou, e beleza, a gente não sabe o que vai acontecer com o futuro dele, mas deixa Deus fazer o julgamento dele com essa pessoa, porque ele conhecia a palavra e ele sabia o que ele fez. Mas sabe o que você se apega? Se apega com os teus sonhos, com os teus objetivos espirituais. Aqui é exatamente a mesma coisa. No momento que eu estava triste com alguma coisa que estava acontecendo, eu voltava para o meu quadro de sonhos. Eu ficava imaginando, Josi, é muito doido, meus filhos estudam numa das melhores escolas de Campinas, eu moro nos melhores bairros de Campinas, eu posso fazer viagens internacionais, eu tô treinando para a prova de ciclismo, eu tenho uma puta de uma família, mas sabe por quê? Porque eu não desisti dos meus sonhos. As pessoas desistem muito fácil dos sonhos dela, elas desistem muito fácil, então se apegue. Tenha expectativa, porque nós somos seres humanos, mas se por acaso acontecer qualquer coisa, lembra de colocar mais expectativa em você. Eu nunca fui o cara do telemarketing. Eu fui o cara mais do relacionamento do que do telemarketing. Lógico que tem momentos do negócio que você vai olhar de forma estratégica, você está trabalhando para puxar ponto, uma graduação e tudo, você vai olhar os teus relatórios, as pessoas que estão inativas,
Mas muito mais do que olhar pontos, você tem que começar a aprender a olhar para as pessoas. Em vez de ligar para a pessoa e falar assim, ó, eu vi que você não está ativo esse mês. Você não quer se ativar porque você vai perder seu ID? Não, tenta entender por que a pessoa não está ativa. Porque pode ser o que acontece. A pessoa parou, porque o patrocinador dela parou, aí ela acredita, ela tem a mentalidade empregada, ela acredita que alguém tem que ficar coordenando ela, e ela se vê sozinha no negócio. Pode ser que ela foi numa franquia buscar um produto que não tinha, ela se decepcionou com isso. Gente, pode ser tanta coisa. Mas eu acho que de tempos em tempos você tem que fazer uma autoavaliação do teu negócio. Você como líder principal, você pegar os teus relatórios e ligar para todo mundo do teu time e começar a selecionar os grupos e falar assim, ó, esses não estão fazendo por causa disso, esses já não querem fazer, e respeitar o momento das pessoas. Respeitar, porque pode ser que a pessoa não queira também. Às vezes você fica ligando e insistindo com a pessoa, você mais tira ela do negócio do que só coloca ela do negócio. Só que é importante esse trabalho de se relacionar. O termo que eu mais gosto é o marketing de relacionamento. Marketing multinível, porque você ganha em níveis de profundidade, ok? Marketing de rede, porque você monta uma rede de distribuidores. Marketing de relacionamento, você só muda a tua vida através de você saber se relacionar bem com as pessoas. E relacionamento, para mim, se resume no que a Josi falou, de você ser exemplo, de você conduzir a tua liderança pautada no exemplo que você é. Que a sua vida, o André Robert, um grande amigo meu, Imperial Three Stars do Grupo Rinode, grande amigo meu, ele fala uma frase que eu gosto muito, né? Que a tua própria vida seja um treinamento. Não aquilo que você fala, mas o que as pessoas enxergam na tua própria vida. Que significa congruência, né? De você ser congruente com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Falando de treinamento, entender o que é divulgar e o que é promover. São duas coisas totalmente distintas. O Daniel Uchoa, Imperial Three Stars do Grupo Rinode, uma grande referência nesse negócio, ele fala uma coisa, encontros presenciais são melhores do que ligações. Ligações são melhores do que mensagens, tá? Vou pautar nisso, porque eu acho que ele usa mais 2, 3 termos lá, mas aqui dá para entender muito bem, tá? A gente tá no momento, né? Vou falar pós-Covid, porque a gente está vivendo, sei lá, talvez o final da quarentena, as coisas meio que estão voltando para o seu eixo, só que as coisas não vão voltar a ser como elas eram exatamente como antes. Nós entramos no digital, vou dar um próprio exemplo, tá? Eu percebo que eu estou muito mais próximo da minha equipe hoje, online, do que eu tentava fazer fisicamente. Estou muito mais presente com a galera do que eu estava, porque eu perdia muito tempo com deslocamento, com viagem, com isso, que aquilo. Talvez isso não era tão produtivo. Mas aonde eu quero chegar nesse ponto com você? Você tem que, às vezes, eu vou fazer uma analogia para você começar a entender sobre isso para ficar mais claro, tá? Imagina o nosso filho, né, pequeno, ele não acorda de manhã e fala assim, ó, imagina que aquele dia é o dia dele tomar uma vacina, uma injeção. Ele não acorda e fala assim, papai, mamãe, tô tão motivado hoje que eu quero tomar uma injeção. Você me leva para tomar a injeção? Você, como mãe, como pai, você pega o filho e fala assim, ó, dói, e dói, hein? Você vê o teu filho ali, aquelas vacinas que dá na perninha ali, e dói o coração, você tem que segurar e toma a vacina. Às vezes você vai ter que fazer isso com o teu distribuidor, talvez ele não queira tomar as vacinas. As vacinas são os treinamentos. Os eventos daqui a pouco vão voltar os presenciais. E você tem que começar a entender que no começo, até ele ser um bebezinho, o seu distribuidor, ele não tem a cabeça de dono. Ele não tem a cabeça de dono. Lógico que começa pelo teu exemplo, de mostrar o quanto é importante pelo teu exemplo. Mas o segundo ponto, você vai ter que começar a pegar as pessoas no começo, pelo colo, para poder levar ela para os eventos. Para poder fazer com que ela participe das lives. Que ela participe dos principais treinamentos. Sabe por que a minha vida mudou? Por causa de treinamento. Por causa de treinamento. Gente, eu não tenho uma formação acadêmica. Eu não tenho. A minha formação é rua, vendas,
várias outras coisas que eu fiz na minha vida, o próprio multinível que eu conheci em 2004, mas foram os livros, foram os áudios e foram os eventos que mudaram a minha vida. Era como a gente sempre ouve o termo que fala que as chaves vão virando. Sim, as chaves, porque não é uma chave só para virar, não. É como se fosse aquele quadro com vários disjuntores. Você vai participando dos treinamentos e vai virando algumas chaves. Tem hora que você vai virar uma chave tão grande lá que vai ligar tudo, mas você não pode negligenciar isso de maneira nenhuma. Visão de dono significa você vai conseguir mensurar os teus resultados. O Jupiara trabalha fora do país e ele fala sobre isso, tá? Você consegue mensurar o resultado do teu time como? Com as pessoas que estão conectadas no áudio da semana, no livro do mês e nos eventos. As pessoas que estão fora do sistema, elas já estão fora no negócio. Pode ser que você tá ali, né, fazendo um churrasco e pulou uma brasinha para fora. A brasa, por um tempo, ela fica acesa ainda, mas ela vai esfriar. Isso é um fato. É um fato. Ah, Daniel, mas agora, 4 horas da tarde, é o horário que as pessoas estão fazendo. Tá bom. Se esse conteúdo teve relevância para você, promova isso. Ah, Daniel, eu vou assistir de novo para poder anotar tudo, começar a aplicar. Ótimo! Porque não é na primeira vez que talvez você pegue as informações. Mas sabe o que eu sempre fiz como visão e olhar de dono? Eu pegava os treinamentos dos principais líderes que eu admirava. Na época não era nem os líderes da Rinode, porque a gente estava começando praticamente todo mundo junto. Eu olhava os principais líderes mundiais, das grandes empresas americanas. Eu olhava para aqueles líderes, eu assistia aqueles treinamentos, eu anotava e eu aplicava com o meu time. Eu aplicava na minha vida e eu ensinava meu time. Eu falava, galera, esse grande líder de tal empresa, ele falava sobre isso. Só que olha que interessante, hoje você não precisa buscar líderes de outras empresas. Tá tudo aqui. Quantos imperiais, eu não sei o número hoje, quantos imperiais nós temos no grupo Rinode? Quantas pessoas que já ganharam mais de 1 milhão, de 2, de 5? Eu tô falando com vocês aqui, só no meu ID principal eu já ganhei 11 milhões de reais. Vocês têm noção quão rico é a Universidade Rinode? Quão rico é o sistema de treinamento? Quão rico é aquilo que as pessoas estão ensinando para você através da sua própria vivência? Mas valorizem, gente. Você acabou de ouvir o áudio Seu Negócio, Imperial 3 Stars, Daniel Mello.